falar para esse retorno aqui. O vídeo não entra lá não. Tá de freio. O vídeo não entra não. O vídeo não entrou não. O vídeo não entrou lá não. Vou fazer uma experiência. Não importa, não é. Pode entrar aí. O vídeo aqui é só áudio. Olha, cortou o som. Aqui é só áudio. Aqui é só áudio. Aqui não tem nada a ver. Isso é só áudio mesmo. Deixa eu ver, senão ele vai ficar doido lá. Não tem entrando no vídeo agora não. Não tenho tempo para isso não. Eu tenho tempo para dar atenção para o pessoal ouvir. Vamos ver se não vai dar retorno aqui. Ok, agora são 17 horas e 51 minutos, 17h51. Muito boa tarde para você, meu amigo, para você, minha amiga, a você que está nos ouvindo. Ok, então é isso aí, viu? Não dá para fazer corretor no estúdio, tem que abrir aquele de lá, viu, Sebastião? Temos que abrir aquele de lá, certo? Pode ir lá, Sebastião, não tem problema não. Vamos, são 17 horas e 51 minutos, agora exatamente aqui na Serra, no Brasil e no mundo. Em alguns países agora estão amanhecendo, né? Como no Japão, em outros tem 4 horas, em outros tem 2. O mais importante é que você está ligado, você está conectado pelo www.radiopopular.net.br. A você que está em Taquara 1, Taquara 2, Laranjeiras Velhas, a todos os nossos ouvintes que estão nos ouvindo também em Balneário de Carapebus, a você que está lá em Planalto Serrano, Bloco A, B e C, Campinho da Serra 1 e 2, a todos os nossos ouvintes que estão em Maria Nilve, a todos que estão na praça, a todos que estão nas avenidas, aqueles que estão caminhando, aqueles que estão aí nos supermercados, a você que está com certeza em Novo Horizonte. Hoje tem Feira Livre em Novo Horizonte, ok? Então, se você não deu tempo aí na feira em Planalto Serrano, não se preocupe, não deu tempo para você ir na feira em Balneário de Carapebus, não fique triste, vá lá em Novo Horizonte, que está acontecendo uma belíssima feira na praça ali do bairro de Novo Horizonte, próximo à Avenida Brasil, ok? Um abraço aí a todos os nossos ouvintes de São Diogo, a você que está nos ouvindo, a você que está conectado conosco, a todos os nossos mensageiros, uma boa tarde, já está presente no estúdio da Rádio Popular, a nossa responsável pela a palavra do Senhor, hoje no programa Falando Jesus, a missionária Cristiane da Igreja Adventista do 7º dia do bairro de Taquara 1, mais uma vez nos honra estar aqui no programa Falando de Jesus, com certeza trazendo uma linda mensagem, uma mensagem para encher o meu coração, para encher o seu coração e também com certeza a você em qualquer ponto, em qualquer lugar, vai poder refletir exatamente neste sábado maravilhoso. A temperatura eu acredito que deve ter chegado aos 39 graus hoje, que realmente
dá para fritar exatamente um ovo na pista do asfalto. Viu, Sebastião? Dava, né? A testa do Sebastião dá para riscar até um palito de fósforo, ok? Quero mandar um abraço para o meu grande amigo interlocutor Edmar Barbosa, que está lá em Planalto Serrano, que em breve vai estar com a Rádio Esperança no ar, ok? Lá em Bela Vista, viu? Em Bela Vista. Ele vai estar com a rádio também, sistema de rádio via cabo, e com certeza vai estar transmitindo o programa Falando de Jesus, levando a voz dos mensageiros, a palavra de Deus, mais bairros do município da Serra. Ao meu amigo Heraldo, que está se preparando para bater um novo ponto, né? Bater o ponto de manhã. Rapaz, o cara trabalha muito, viu? Bate ponto de manhã e bate ponto à noite. Esse trabalho. Deus abençoe você, Heraldo. Obrigado mais uma vez. Está nos ajudando e está nos colaborando nesse horário, né? Ao qual ele já deve ter saído já para o trabalho. Ele que pega às 18 horas. Ainda bem que é perto, né, Sebastião? Ainda bem que é pertinho, aí não há problema nenhum, ok? Bom, são 17 horas e 54 minutos. Tudo bem, irmã? Certinho? Pode aproximar, Sebastião, para pegar o áudio dela. Tá tudo bem? Tudo certo. Preparada para falar mais uma vez? Sim. Fazer aquele estudo abençoado para nós? Amém. Falar nisso, em estudo abençoado, eu quero mandar um abraço para toda a família da missionária Cristiane, lá em Colina de Laranjeira, o seu esposo, junto com a sua mãe, Dona Eli, que se encontra, né? Está passando o Réveillon, passando aí o Ano Novo, é isso? Isso. Ela está passando as festas, né? Aqui em Colina de Laranjeira, visitando também parentes e amigos, desde que a mãe dela também mora lá em Carapina, por sinal, é minha querida sogra. Agora são 17 horas e 55 minutos. Nós vamos de louvor, né? Ela é engraçada. A irmã tinha chegado, tinha visto um louvor e acabou nós não tocando louvor. Estamos falando primeiro do louvor, né? Vamos repetir o louvor que a irmã pediu. Arautos do Rei, o céu é Jesus e a terra também. Não é verdade? O céu e a terra só pode ser e é de Jesus, ok? 17h55, daqui a pouquinho eu volto, hein? Sucesso internacional, né? O quê? Sucesso internacional. É? Arautos. Eu vou saber por que o vídeo não está aparecendo. Deixa eu ver se eu consigo. Dá tempo ainda. Eu tenho que falar no sexo, são 17. O áudio eu sei que tá tudo bem. Então vamos descobrir por quê. Multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias deste lar, se eu procurar. Não posso tirar daqui não. Se eu tirar daqui eu perco a gravação. Agora já era. Eu acho que salva automaticamente. Não, vai salvar. Só vou ter que deixar assim, não tem jeito. Sem quê? Eu tenho que deixar desse jeito. Não tá aparecendo o vídeo lá.
estiver vendo, tá bom. Mas é isso que eu estou tentando ver. Se você não vê, eu espero que você também não vê. Lógico, é por isso que eu estou olhando agora. Não quer entrar agora. Não sei se é meu monitor. Mas não é não. Tem flash. Pro play. O áudio eu sei que. Sinto muito, mais do que você. Não dá tempo não. Pois não existe céu sem Jesus. Não existe paz sem Jesus. Bom, A riqueza do universo é sem valor. Para quem mais cristão não sei. sem Jesus. Se flores que não murcham sem Jesus. Para que viver para sempre. Não entendi. A companhia de Jesus. Se eu entrar aqui, ó, e mudar ela aqui, eu não tenho esse áudio. Você entendeu? É só de. É. Aí, mas eu tenho amanhã o dia todo para mim ficar funcionando. Até funcionar. Nós já conseguimos botar o sinal. Certo? Tá gravando. Tá vendo? Ok. Agora são 18 horas na Serra. Com certeza você está ouvindo aí Arautos do Rei. O céu é Jesus, com essa linda canção, esse lindo louvor. Com certeza, para já nos abrir o coração, para nós já ficarmos exatamente atenados, conectados com a mensagem que Deus tem através da missionária Cristiane, para trazer nossos corações neste sábado, nessa tarde maravilhosa, sábado, dia 3 de janeiro do ano de 2015. Vamos à oração do Pai Nosso, oração da família e depois na abertura oficial do programa Falando de Jesus. Até 35, parando 40. Aí, aquele negócio que o seu Maria vai fazer, é isso. Agora, enquanto você está fazendo mensagem, vou tentar ver por que não está saindo. Ontem nós transmitimos uma maravilha. Então, eu ainda tenho algum tempo ainda aqui, ó. Quando chegar essa vinheta aqui, você tem que... Então, deixa eu... Só que eu sou assim, como está na hora do programa, como diz assim, a parte principal, que é a mensagem, que está aqui, ó, por exemplo, lá em Novo Horizonte, as pessoas estão ouvindo já, lá em Planalto Serrano já está ouvindo, não estão vendo, mas estão ouvindo. Isso para mim é importante. Ouvir, por exemplo, o vídeo está sendo gravado. O Becão está transmitindo, só que eu não estou conseguindo ver a transmissão ao vivo. Então está tendo um conflito entre esse cara aqui, que transmite, e essa câmera que filma. Os dois estão entrando em conflito. E eu não estou conseguindo descobrir o conflito. E às vezes eles dão conflito exatamente na hora que não pode ter conflito. E se ele tiver que dar conflito de manhã, eu dou jeito, não tem problema nenhum. A gente não está nem falando nem nada, não está nem transmitindo isso. Mas nesse horário ele não pode entrar em conflito. E ele tem conflito. Ontem deu certo. Ontem a gente sentar, a gente via, a gente... né? Você clicou no negócio aqui, ó. O que você achou? Então, eu estou tentando. Eu tenho que falar assim porque ela ali está me gravando ali tudinho. Estou aqui nela. Ó, vamos
Vamos lá. Captura rápida. Aí. Ela não me dá reconectar. Ela tá dando conflito. Mas aí. Aqui, ó, do lado aqui, ó. Tem fotografia. Não, eu já fiz isso ontem. Ontem eu fiz isso. Ela bate a foto na hora. É estranho, ela mudou aqui, não é isso aqui não. Se for foto, ele parece, olha lá. Aí ele bate a foto. Fica até um boca aberta ali, ó. Parecendo desde ontem. É. Se for congelado ontem, né? É, fiquei congelado. Eu tô preocupado com isso aqui. Isso aqui que me preocupa. Aí tá tudo certo. Ele tá tudo certinho. Ele não quer. Ele tá em front play. Ele não quer me dar. Eu tenho que tirar aquele tal de front play ali, ó. Eu não tô conseguindo tirar ele. Ele apareceu, ele tá congelado demais. Já tá ligado, porque tá ligado o sistema do vídeo. Tá aqui, ó. Não vai dar tempo. Vou ter que fechar ele. O mais importante é isso aqui. A Rádio Popular tem o prazer de convidar você, morador e ouvinte, e aos internautas, para participar conosco do programa Falando de Jesus, todos os dias, de segunda a sábado, das 18 horas. Participe no telefone ou pelo site www.radiopopular.net.br. A sua oração, o programa de Deus, a direção de Jesus, realização Igrejas Evangélicas, a Rádio Popular. Não perca, vai ser uma Só tá tipo que seja tão cabelo. Seja ok. Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos no programa falando de Jesus para podermos conversar um pouco mais sobre
o nosso Deus. E nesse momento, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse no livro de Filipenses, no capítulo 2. Hoje nós vamos estudar um pouquinho de Filipenses em cima dos versículos de 1 a 11. Então, eu gostaria que você abrisse, porque, como eu já disse de outras vezes que eu estive aqui, é sempre bom nós conferirmos e irmos à Bíblia, saber se realmente o que está sendo dito é baseado na palavra de Deus. Filipenses 2, nós vamos ler dos versos do 1 a 11. Antes, então, de fazermos a leitura, eu convido a todos que fechem seus olhos e vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade que temos de falar contigo. Agradecemos porque, de muitas formas, o Senhor tem falado conosco. Pedimos que o que aqui for estudado possa entrar em nossos corações e faça em nós uma transformação. Te pedimos isso por Jesus. Amém. Então, vamos ler o que está em Filipenses 2, dos versos 1 a 11. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Bem, o que nós lemos aqui? Nós lemos a respeito de alguém que, mesmo sendo muito poderoso, alguém que fazia milagres, curava as pessoas, alguém que pregava de uma forma magnífica, não houve nenhum pregador maior, melhor que Jesus Cristo. Nós lemos a respeito de alguém que era bondoso, carinhoso, era solícito com as pessoas, atendia aquilo que elas tinham necessidade. E mesmo tendo todas essas qualidades, essas características, essa pessoa não usava disso para se vangloriar. Nós estamos falando de Jesus Cristo. Ele tinha todas as condições para ser superior, para se achar, para se sentir superior às pessoas. E ele não fazia isso. E nós, muitas vezes, não agimos dessa maneira. Outras vezes que eu estive aqui no programa, eu fiz questão de dizer que nós precisamos viver uma vida conforme a vontade de Deus. E Jesus, ele nos deixou muitos exemplos. Nós falamos aqui de exemplos de como ser bons pais, seguindo aquilo que Jesus nos deixou como orientação. Nós falamos também de como devemos viver neste mundo, buscando o reino dos céus, segundo as orientações que Deus nos deixou, que Jesus nos deixou, segundo a maneira como ele viveu. E aqui, muitas vezes, nós vivemos de uma forma totalmente diferente da maneira como Jesus vivia. A sociedade que nós vivemos, a sociedade moderna, muitas vezes, ela empurra as pessoas em direção ao egoísmo. Ela empurra as pessoas em direção à glorificação do eu.
O que significa isso? Eu faço, eu posso, eu mando, eu consegui um emprego, eu passei na faculdade, eu sou rico, eu e eu. E não é essa a orientação que nós temos na Bíblia. Tudo que eu faço, tudo que eu tenho e eu faço mediante as bênçãos que Deus me dá. Tudo provém dele. E eu gosto de frisar isso porque muitas vezes nós nos sentimos autossuficientes e nós não somos. Coitados de nós, se Deus nos tirasse uma coisa que nós consideramos tão simples, que é o respirar. Muitas vezes nós não agradecemos a Deus pelo ar que nós respiramos. A vida que nós temos é graças a isso. Só quem já sentiu falta de ar, uma falta de ar muito grande, tem noção de como o ar é importante. E nós achamos que isso é nosso, que nós temos isso como natural e não é. Isso é dom de Deus, é dádiva dele. Muitas vezes a sociedade nos empurra ao orgulho, à vaidade. Nós somos muito inteligentes. Como seres humanos, Deus nos dotou de inteligência, mas Ele nos deu a inteligência. Então, nós devemos a inteligência que temos a Deus. Poucas pessoas estão dispostas a abrir mão dos próprios interesses em favor dos outros. Nós primeiro queremos resolver os nossos problemas, nós primeiro queremos achar solução para as nossas coisas, dar resposta àquilo que nós achamos que é nossa necessidade e depois colocamos então os interesses dos outros. Infelizmente, nós vivemos em um mundo onde as mães abandonam seus filhos em prol de uma carreira. As mães abandonam seus filhos até mesmo por diversão, porque querem curtir a vida, porque são jovens demais, porque não querem se sentir amarradas e presas por causa de um filho. Essa é a sociedade em que nós vivemos. Muitas vezes os pais abandonam as famílias em busca de prazer e realização que eles acham que jamais terão junto à sua família. Então, dessa forma, nós podemos perceber que as pessoas, elas não estão vivendo em prol do próximo. Elas estão vivendo em busca de satisfazer as suas próprias necessidades, em busca de resolver o seu eu. Primeiro eu e depois, talvez, os outros. Muitas vezes, as pessoas doentes, as pessoas idosas acabam sendo esquecidas e abandonadas em instituições porque as famílias não querem se sacrificar para tomar conta deles. Nossos pais, muitas vezes, idosos, terminam seus dias em asilos porque nós não queremos despender do nosso tempo, que já é tão sagrado, é curto, eu tenho pouco tempo para resolver isso, e tem as instituições, então eu vou deixar os meus pais lá. Isso é uma desculpa, porque nós queremos primeiro satisfazer o nosso eu. Milhares de crianças não chegam mesmo a nascer, porque as suas mães não querem perder a sua juventude, muitas vezes não querem abandonar suas carreiras, ou o cúmulo da estética que nós vivemos hoje, não querem deformar o seu corpo, não querem enfrentar mudanças que o corpo de uma mulher enfrenta naturalmente quando engravida, para gerar um filho, para ter um filho. Por isso elas decidem muitas vezes a praticar o aborto, que é ilegal em nosso país. É uma quebra de normas, além de cristãs, normas civis. Mas ainda assim, muitas mulheres decidem por isso, porque pensam primeiro em si mesmas. Esse, infelizmente, é o triste retrato da sociedade que nós vivemos. É um retrato de uma sociedade onde nós vemos revelados coisas frias, sombrias, egoísmo, orgulho, vaidade. As famílias se separam porque as pessoas não estão dispostas a ceder a favor dos outros. O marido acha que sempre está certo e a esposa também acha que sempre está certo. Ninguém cede e as famílias então se desfazem. Esses são alguns exemplos de uma sociedade onde nós vivemos e percebemos que as pessoas querem apenas ser a figura central da sua vida. Só que a Bíblia nos ensina que o egoísmo é pecado. A Bíblia nos ensina
que nós não devemos viver em nosso favor. Nós devemos viver em favor do outro. Foi assim que Jesus viveu. Na carta aos Filipenses, né, os filipenses eram um povo que o apóstolo Paulo escrevia para eles. O apóstolo Paulo, ele passou um tempo nessa cidade e ele conhecia esse povo, ele ali fundou uma igreja, só que ele não ficava naquela cidade por muito tempo. Então, para se manter um vínculo com essas pessoas, para tomar conta dessas pessoas, porque ele criava um laço de amizade, ele escrevia cartas. E a carta que ele escreveu aos Filipenses, ele dizia para que essas pessoas agissem com humildade. Lá no verso 3, vamos voltar, capítulo 2 de Filipenses, verso 3, e vamos ler novamente o que o apóstolo Paulo disse para essas pessoas. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Esse foi o conselho que o apóstolo Paulo deixou para essas pessoas, para considerarem as pessoas superiores a elas mesmas. Cada um era para pensar desse jeito, era para agir com humildade. E mais adiante, ele nos dá um exemplo do próprio Cristo, como eu já disse aqui. Nos versos 6 e 7, vamos voltar e ler novamente, ele diz assim: pois ele, falando de Jesus, subsistindo em forma de Deus, quer dizer, ele era Deus, ele poderia se manifestar como Deus quando quisesse. E aí ele continua: não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Quer dizer, ele, mesmo tendo poderes, ele não usava desses poderes para ser favorecido. A ele não. Ele usava desses poderes quando ele favorecia as outras pessoas. E aí, continuando no verso 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então, aqui, o apóstolo Paulo, ele dá um exemplo do próprio Cristo. Como que Jesus se comportava. Ele tinha um espírito de servo, como nós lemos aqui. E o que falta a nós é exatamente esse espírito. É termos um espírito de servos. O que é ter um espírito de servo? É você colocar os outros acima de você mesmo. É você primeiro querer resolver os problemas dos outros, solicitar coisas para os outros. É você primeiro querer ouvir ao outro, sempre o outro em primeiro lugar. Quando eu faço isso, eu sirvo as pessoas. Quando eu sirvo as pessoas, eu faço aquilo que Jesus pediu que eu fizesse. Amar ao meu próximo como a mim mesmo. Uma regra de ouro que nós temos na Bíblia é que Jesus pede que nós façamos aos outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco. Essa é uma regra de ouro, uma regra áurea, uma regra importante de valor. E aqui Paulo estava também aconselhando aos seus amigos a fazerem isso. Nós, seres humanos, somos criaturas que buscam, muitas vezes, forças sobrenaturais para justificarem a nossa existência. Poderíamos dizer que nós somos criaturas místicas por natureza. O que significa isso? Significa que se nós não adorarmos a Deus, se nós não glorificarmos a Deus, nós vamos encontrar um outro Deus para adorar. Isso é inevitável. Nós, seres humanos, temos que sempre adorar a um Deus. Se nós não buscamos o Deus Todo-Poderoso, aquele Deus que nós aceitamos, que é o Criador de todas as coisas, o Criador do mundo, se nós não buscamos a Deus, com letra maiúscula, o Deus que nós entendemos, que vive no céu, que olha por nós, se nós não adoramos a esse Deus, nós vamos adorar um outro Deus, que eu digo aqui um Deus com letra minúscula, que pode ser muitas coisas. Em muitos casos, as pessoas adoram a si mesmas. Existem pessoas que são o seu próprio Deus. Um Deus aqui, reforço, com letra minúscula.
E para nós adorarmos e glorificarmos a Deus, é preciso que nós coloquemos a Deus em primeiro lugar, como centro das nossas vidas, e nunca a nós mesmos. Então aqui vem o primeiro passo, podemos dizer assim, para nós percebermos se estamos nos colocando como figura central da nossa vida. Se eu faço tudo girar em torno do meu umbigo, todas as coisas têm que me favorecer, tudo que eu digo tem que ser ouvido e aceito. Se eu faço todas as coisas pensando no meu bem-estar em primeiro lugar, o meu Deus tem sido eu mesmo, não o Deus Criador. Para que o Deus Criador seja o meu Deus verdadeiro, ele tem que ser a figura central da minha vida. Tudo que eu fizer tem que passar por ele. Tem que ser conforme a sua vontade. Tem que ser conforme aquilo que ele pediu que eu fizesse na sua palavra, que nós acreditamos que é a Bíblia Sagrada. A vida cristã, ela não é medida por autorrealização. A vida cristã não é medida pelo sucesso pessoal. Ter um carro, ter uma casa, ter um bom emprego, passar em um vestibular. Tudo isso, nossos olhos humanos, é importante. E nós, de fato, precisamos viver neste mundo, enquanto aqui estivermos, de forma a conseguir as nossas realizações. Mas essas realizações, elas não podem ser o principal na minha vida. Eu não posso conseguir essas realizações passando por cima das outras pessoas. Eu não posso conseguir todas as coisas que eu tenho derrotando outras pessoas. Não posso usar as pessoas como escada, como muitos dizem. Não é preciso que outros percam para eu ganhar. Nós podemos ganhar juntos. E essa é a vontade de Deus. E por eu ser bem-sucedido pessoalmente, não quer dizer que eu estou mais próximo de Deus. Por eu ser bem-sucedido, não quer dizer que Deus está sendo o centro da minha vida. Eu preciso rever, eu preciso pensar nisso. A vida cristã é uma vida que também envolve sofrimento, muitas vezes. Se esse sofrimento for para a glória de Deus, amém por isso. Então, nós vivemos em uma sociedade que muitas vezes prega a prosperidade como um fator para me dizer se eu estou perto ou longe de Deus. Se você tem dinheiro, você está perto de Deus. Se você tem uma boa casa, você está perto de Deus. Se você tem um bom carro, você está perto de Deus. E isso não é verdade. A Bíblia não prega isso. A Bíblia prega que nós precisamos ser humildes e viver como servos para então fazermos a vontade de Deus. Isso é um ponto importante para nós frisarmos. A nossa natureza autocentralizada, o que significa isso? Quando eu olho para mim mesmo e faço todas as coisas em meu benefício, principalmente, ela se manifesta muitas vezes de maneira bem sutil. Não é tão escancarado, nossa, eu estou fazendo todas as coisas em meu benefício. Não é assim que ela aparece muitas vezes. Muitas vezes nós podemos nos enganar, achando que nós somos ótimos pais, porque nós nos esforçamos para dar aos nossos filhos tudo o que eles precisam. Isso é um engano. Muitas vezes os pais trabalham tanto, ganham dinheiro, conseguem um status social bom, dão aos filhos tudo, ou quase tudo que querem, mas isso não quer dizer que são bons pais. São pessoas ausentes, são pessoas que não têm diálogo com os filhos, que não educam os seus filhos, deixam a educação dos filhos por conta de escola, da igreja, de outras pessoas. Então, nós muitas vezes nos enganamos. Os nossos filhos, eles precisam principalmente do nosso exemplo, principalmente da nossa atenção. E nós fazemos o quê? Nós sacrificamos o nosso tempo ou damos um jeitinho de dispensar os nossos filhos porque nós estamos cansados de tanto trabalhar para dar tudo que o nosso filho precisa. Então, são questões que nós precisamos rever. Como é que nós temos vivido? Será que o nosso trabalho tem tomado tanto o nosso tempo que nós não temos tempo para a nossa família? Não temos tempo para ir à igreja?
ou não temos condições físicas, porque estamos tão cansados, nós precisamos rever isso. O que tem sido as nossas prioridades? Nós somos chamados a colocar os interesses dos outros acima dos nossos, a estarmos unidos com Cristo. Jesus nos chama a isso. O impacto que eu posso causar como esposa, o impacto que você pode causar como esposa, como marido, como pai, como mãe, esse impacto vai depender de quem ou do que é o centro da sua vida. Deus precisa ser o centro da nossa vida. Quando Ele é o centro da nossa vida, nós garantimos que tudo em nossa vida vai bem. O nosso emprego, a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, os nossos amigos, a nossa igreja onde nós reunimos. Quando Deus é o centro da nossa vida, as outras coisas são secundárias, mas Ele garante que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então nós precisamos ter essa certeza, precisamos confiar nisso. Não adianta nós ficarmos buscando a felicidade, tentando realizações pessoais, se Deus não fizer parte dessas realizações. Ele precisa ser a figura central da nossa vida. E aí, de novo, eu gostaria que nós lêssemos o verso 4 de Filipenses 2. Olha o que diz aqui. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Muitas vezes nós acreditamos ainda naquelas histórias infantis, onde nós lemos que existe um arco-íris e que no fim do arco-íris tem um pote cheio de ouro, onde está a verdadeira felicidade. Só que, na vida real, isso não acontece. Ninguém nunca vai chegar ao final do arco-íris, ninguém nunca vai chegar a encontrar um pote de ouro, a verdadeira felicidade, se ficar buscando essas realizações em si mesmo. Deus precisa ser o centro da nossa vida. Muitas vezes nós olhamos para as pessoas que aos nossos olhos são menos favorecidas que nós e vemos essas pessoas tão felizes. De onde vem essa felicidade? Só Cristo pode trazer a real felicidade. Só Ele, como centro de nossas vidas, é que pode garantir que, independente de como estejamos, é o melhor que pode nos acontecer. Nós precisamos confiar nesse Deus. Se um casal prioriza em seu casamento o compromisso, a lealdade, a fidelidade, a felicidade ela surge como decorrência desse empenho, dessa determinação. Sem compromisso não pode existir felicidade. E na vida cotidiana, onde nós procuramos a autossatisfação, muitas vezes é uma obsessão, né? Nos sentirmos felizes. Muitas vezes nós não queremos aceitar que o outro está certo, né? Que o nosso cônjuge está correto. Nós achamos que o que ele diz é absurdo, é irreal. Como ser feliz desse jeito? E aqui eu usei o exemplo do casal, que é um exemplo mais acessível a nós, que nós convivemos com isso diariamente, mas é assim que funciona com o nosso relacionamento com Deus. Se eu não tenho compromisso com Deus, eu não posso ser leal a Ele. Se eu não sou leal a Ele, não sou fiel àquilo que Ele pede que eu faça, como ser feliz? Não será possível. Pessoalmente, nós devemos entender que o esforço que nós fazemos em fazer o outro feliz nos torna também felizes. Quando nós ajudamos, nós somos aqueles que mais são ajudados. Quando nós fazemos ao outro, quem primeiro recebe somos nós. Não adianta nós querermos fixar num assunto e não abrirmos mão de nada. É preciso muitas vezes abrirmos mão, reconhecermos o nosso erro, nos dispor a enxergar as nossas falhas, o nosso fracasso, fazer uma avaliação sincera, uma avaliação onde eu analise aquilo que eu estou fazendo, como eu estou vivendo, o que eu estou sendo para as outras pessoas.
deixar de lado o egoísmo, a vanglória, o orgulho e pensarmos como é que nós alcançaremos a real felicidade. Se nós colocarmos Cristo como centro da nossa vida, como centro do nosso casamento, como centro das nossas amizades, como centro do nosso trabalho, Cristo como a figura principal, se eu for fiel, se eu tiver um compromisso com Jesus, essa felicidade ela vem. Eu não preciso buscar, ela vem como consequência. Ela vem porque eu fiz um compromisso sério, um compromisso permanente. Ela vem porque eu começo a colocar os outros em primeiro lugar e eu percebo como é bom fazer bem ao próximo. Como é bom, como eu sou ajudado quando eu ajudo o outro. Então, Paulo, ele nos garante que se nós fizermos um compromisso com Deus, se nós formos humildes, se nós tomarmos o outro como superiores a nós mesmos, nós estaremos adorando o Deus da verdade. Nós estaremos agradecidos a Deus por tudo que Ele nos faz, estaremos fazendo a sua vontade e apenas desse modo é que nós poderemos realmente ser felizes. Então, a nossa mensagem dessa tarde é para que nós possamos colocar em primeiro lugar a Deus. Se você não tem uma religião, busque. Isso é uma coisa muito importante. Se você não frequenta nenhuma igreja, procure uma a frequentar. Isso é essencial. Por que eu estou dizendo isso? Nós ouvimos muitas pessoas dizerem que Deus está em todos os lugares. Ele está. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe. Mas nós não podemos estar em todos os lugares. Nós não sabemos todas as coisas. É por isso que a igreja é tão importante na nossa vida. É um lugar onde nós temos o privilégio de ouvirmos a voz de Deus mais próxima a nós. É o privilégio que nós temos de, nesse lugar, aprender mais sobre o Deus que nós servimos. Ouvir outras pessoas dizendo sobre Deus, conferir na sua palavra qual é a sua vontade para as nossas vidas. É por isso que é tão importante buscarmos uma religião, uma igreja. E outra coisa, quando nós ficamos sozinhos, nós perdemos força. Então, a comunidade, a igreja, nos ajuda a ganharmos força. Então, a mensagem principal desta tarde é que busquemos, em primeiro lugar, o reino dos céus. Busquemos, em primeiro lugar, a Deus. Que Ele seja a figura central de nossas vidas. Porque Ele garante que tudo mais será acrescentado. Amém? Eu convido você a mais uma vez fecharmos os nossos olhos e orarmos ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, nós agradecemos, Senhor, porque aprendemos hoje que precisamos ser humildes. Precisamos colocar os outros acima de nós mesmos, porque só dessa maneira encontraremos a felicidade. Queremos pedir, Senhor, que nos dê forças para abandonarmos o orgulho, o egoísmo, a vanglória, para abandonarmos tudo aquilo que gira em torno de mim mesmo e para sermos servos, como o Senhor também foi. Abençoe-nos, Senhor, para que tenhamos a vontade de Te colocar como figura central de nossas vidas. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu recado? Não. Espera um pouco, espera um pouco. Só eu fechar lá o sistema de rádio lá. Eu ia fazer uma pergunta, mas... Essa, Baixão? Ah, você quer agora? Eu ia fazer uma pergunta para ela, não Tá sabendo. Rádio Popular, agora são 18 horas e 37 minutos, 18h37. Esta foi a mensagem que a missionária Cristiane, da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Taquarum, trouxe para nós. E realmente, mensagem tranquila, calma, mas para que nós possamos refletir, né? Mas, Filipenses 2,
como ela estava trazendo para nós, né? O estudo da palavra, Jesus o centro de todas as coisas. E realmente, se não colocarmos ele no centro, fica difícil, né, Sebastião? Verdade. Fica bastante difícil, né? É difícil. É por isso que nós falamos, irmã, que o programa Falando de Jesus, ele não tem nenhum mérito para Djalma, não tem nenhum mérito para Sebastião, não tem nenhum mérito para ninguém que trabalha na rádio. Porque o centro do programa, as atenções do programa, são totalmente para Jesus. Ele é a estrela. A glória é toda dele. Opa. Então, às vezes, fica difícil. As pessoas, elas às vezes nos perguntam, manda um alô. Com certeza nós mandamos. Manda um abraço, nós mandamos com muito prazer. Mas isso nos dá uma tranquilidade de que o objetivo, o centro, as atenções do programa está sendo, o alvo está sendo, vamos falar assim, encontrado. Porque o programa Falando de Jesus, a vinheta mesmo fala, né, Sebastião? Que é um programa de Deus. A direção é de Jesus. Tanto que a irmã está hoje presenciando aqui, né? É para cá, correria para cá, acertando isso, puxando o microfone. Mas o principal, inclusive eu quero até pedir desculpas aí aos nossos ouvintes internautas, se hoje você não conseguiu ver a figura, né? A foto ao vivo da missionária, mas não se preocupa não. Depois das 10 horas, Sebastião? 10 horas você vai assistir o vídeo, você vai... Tivemos um problema aqui, a irmã da até vendo o problema que deu e confirmou com a mensagem. Se eu tivesse preocupado em que a irmã aparecesse para o mundo todo, não tinha valido a pena convidar para trazer a mensagem de Deus. Porque a mensagem do programa Falando de Jesus é para as pessoas ouvir. Porque é o sistema de rádio via cabo. Eu tenho que abaixar aqui, Sebastião, porque eu falo um pouquinho mais alto, né? Então o programa, ele tem o objetivo dele. É levar a mensagem, a palavra de Deus, exatamente a todas as comunidades que nos ouvem. Se eu tivesse na correria, né? Corre para cá, né, senhora? Faz isso, faz aquilo, para a irmã simplesmente, os familiares, né? Os parentes, os outros ouvintes que estão nos conectados aí em qualquer lugar do Brasil, do mundo, eu saía do foco. Eu saía dessa mensagem que a irmã trouxe. Filipenses 2. Eu estava procurando exatamente para mim a glória, estava procurando para a irmã a honra, porque ela ia aparecer na TV, certo? O povo ia ver a irmã, mas não é esse o objetivo do programa de Jesus. Nós estamos adaptando, sim. Deus nos está dando sustentação para que nós possamos aperfeiçoar o sistema para que as pessoas também possam estar vendo quem é que está falando, quem é que está pregando. É um meio de comunicação exatamente para as pessoas terem identificação verdadeiramente com a palavra de Deus. Aquilo que a pessoa está olhando dentro dos olhos, como a irmã estava transmitindo pelo sistema da web TV, mas não talvez ao vivo, mas nós gravamos o sinal, mas está levando direto nos olhos, está levando direto no coração. E isso é uma identificação. Mas o foco principal não é exatamente a mensagem. E a mensagem, desde quando foi iniciado o programa, para as pessoas que estão na praça, as pessoas que estão nas vielas, as pessoas que estão no ponto de ônibus, as pessoas que estão no comércio, as pessoas que estão em qualquer lugar, ela possa ouvir. Então, eu acho que encaixou. Né, Sebastião? É verdade. Encaixou. Hoje nós fazemos os vídeos para quê? Porque às vezes as pessoas estão trabalhando e não dá tempo dele ouvir ou acompanhar o programa Falando de Jesus. Aí ele sabe, tem um vídeo, eu vou ouvir. Vou ver quem foi o mensageiro lá.
também aquilo realiza também a palavra de Deus no coração daquela pessoa. Então, parabéns à missionária com essa linda mensagem, pousada, tranquila. É um ensinamento para todos os gostos. Filho, pai, mãe, marido, esposa, evangélico, não evangélico, cristão, não cristão. Por que isso eu falo? Porque desses nomes todos, tem que ter um que é o centro de tudo, que é Jesus. Ok, agora são 17. Opa, 17 não, Sebastião, eu estou sem meu ajudante aqui, cadê ele? Caiu, eu estou olhando 17. Eu estou pensando que é por causa do sol, tá certo. Mas na realidade não errei não, né? Não errei não, porque realmente o horário de Deus é 17 horas e 44 minutos. Mas o homem criou horário de verão, só para Sebastião trabalhar mais um pouco. Então, Sebastião, trabalha mais um pouco aí. São 18 horas e 44 minutos. Quero agradecer a você que esteve nos ouvindo, a você que nos acompanhou, aí a todos os familiares da missionária Cristiane. Que Deus abençoe a todos vocês. Continue firme na fé. Tá ok, meu amigo? Um abraço para você. Estou sentindo falta de você aqui no estúdio, viu? Quero mandar um abraço para todos que estão lá nas comunidades Planalto Serrano, Bloco A, B, C, Campinho da Serra 1 e 2, Vista da Serra 1 e 2 e Maria Nil. Temos Balneário de Graveus, temos Cidade Continental, Setor África, América, Europa, Ásia e Oceania. A você de Novo Horizonte, a você de São Diogo, a você que está em Taquara 1, Taquara 2, Laranjeiras Velhas, a você que está em Colina de Laranjeiras, Chico City, a você Vista do Mestre. Com grande prazer, com grande honra, estamos desfazendo a nossa programação aqui e aí, aonde que você estiver, ok? Mas pedindo Deus permissão, como a irmã falou, né? Pedindo Deus permissão e colocando nele centro de tudo, para que segunda-feira ele possa permitir que nós estamos aqui novamente, já com o sistema, né? Já amanhã nós vamos estar trabalhando para acertar o nosso sistema, amanhã está tranquilo, então, para que os mensageiros também, os outros que acompanham pelo sistema da Web TV, possa prestigiar a palavra também direta nos seus olhos e também no seu coração, tá certo? A todos vocês, tenham um ótimo final de semana, sempre na paz, sempre no amor, e com certeza amanhã... A irmã, será que vai amanhã? Você aceita amanhã o convite para o programa Amanhã Falando de Jesus? Não. Ela não sabe, senhor. Ela já é convidada. Ela já é convidada, né? Então tá certo. Então amanhã o programa Falando de Jesus a partir das 19 horas na igreja que você congrega. Lá com certeza o mensageiro tem uma palavra abençoada para a sua vida, para o seu coração. A você não importa. Vá a uma igreja evangélica, procura ouvir o que Deus tem para falar para mim e para você, com certeza. Sei que eu tenho aprendido, tenho ouvido e não me arrependo. Graças a Deus, viu? Sei como é bom. E se é bom, eu posso te oferecer. Se eu for te oferecer algo que não é bom para você, não estou servindo a Deus. Exatamente ao contrário. Tá certo, Sebastião? Certo. Fechou? Fechou. Fechou? Então, Dimar, bom final de semana para você, Dimar. É a Rádio Esperança não do Dimar, viu? É qual? Rapaz, acho que é Boa Sorte. Não sei o nome, não. Ele vai ter que mandar para nós, para a gente falar ao vivo aqui, para saber o nome, né? Eu nunca desejo boa sorte para ele. Então, tá certo. Gente, a todos vocês, eu quero pedir desculpas. Às vezes nós brincamos e tudo. Não sabemos quem foi. Qual foi os familiares. Mas desde já eu quero pedir a Deus que possa confortar os familiares. Eu cheguei agora à tarde aqui no bairro de Taquara 1, soube que houve um funeral. Não sei, de repente uma pessoa querida nossa, mas não nos pediram para anunciar, não pediram para comunicar. Então, quero pedir desculpas até então, mas que Deus possa confortar os familiares dessa família, tá? Pessoas conhecidas, mas como a rádio não chegou nada na rádio, até nesse horário que a gente pudesse até pedir o mensageiro, né, para estar orando, uma oração de conforto, porque o Senhor é o da morte e o da vida. Então, que o Senhor realmente conforta essas famílias que está entregue na mão de Deus, até a todos vocês. Então, até segunda-feira, se Deus assim permitir. Acabou. Você tá a fé ou o menino vai te buscar?